Olha só, pessoal, como muitos de vocês já sabem, a Nelogica disponibilizou a possibilidade da gente criar robôs diretamente no Profit, fazer automatizações diretamente ali no Profit. E muitas pessoas me pediram aí no Instagram para que eu criasse um robô passo a passo do zero, mostrando como é feito o cruzamento de média. Então, se você não segue no Instagram, já aproveita, já segue, certo? Que eu estou parando aqui o meu momento aqui na praia para criar esse robô aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos criar um robô do zero no Profit, passo a passo, como é que a gente faz para criar esse tipo de robô de cruzamento de média diretamente no Profit. Então vamos nessa! Olha só, com esse visual aqui, e vou parar o que eu estou fazendo para criar esse robô agora diretamente para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Vamos para cima, vamos fazer! Então, pessoal, como eu falei para vocês, estou com o iPad aqui, certo? Vamos gravar aqui diretamente no iPad. Olha só aqui as operações de hoje, utilizando o operacional 039 aqui no mini índice. Já batemos todas as metas, operando aqui da praia, pessoal. É isso aí, pegamos essa linda vendinha aqui, olha só. Linda venda aqui com mais de 1.500 pontos. Mostrei para vocês ali no Instagram, ao vivo, essa operação, resultado aí para vocês. Então, se você quiser aprender a operar dessa forma, olha o link aí, o primeiro link da descrição, falando sobre o operacional 039. Então, estou aqui com o iPad aberto, certo? Vou abrir aqui o Profit remotamente. Se você quer aprender a utilizar o Profit assim remotamente, eu vou deixar um vídeo aqui para você. Já deixei esse vídeo aqui no canal, o vídeo vai estar aqui no card. E a gente vai estar utilizando o iPad, iPhone, qualquer plataforma mobile, a gente pode estar utilizando o Android também. Então você vem aqui, ó, a gente vai fazer do zero aqui. Primeiro de tudo, vamos aqui em estratégias. Editor de estratégias. E a gente vai, pessoal, escrever uma estratégia do zero. A gente vai criar uma automatização para o Profit totalmente do zero, do absoluto zero. Então ele está carregando aqui, certo? O Profit. Acaba que por ser remoto, pode ser que fique um pouquinho mais lento, apesar daqui ser uma boa máquina que está rodando aqui no servidor. Mas vamos lá, criamos aqui uma nova estratégia, certo? Posso colocar o tipo de estratégia mais simples que tem, que é indicador e um simples indicador, e vou colocar aqui, certo? Vamos lá, pessoal, vamos escrever essa estratégia do zero e eu vou explicar aqui para que vocês entendam. Olha só, todo o programa que a gente constrói aqui dentro do Profit, a gente coloca esse programa dentro de um bloco. Esse bloco começa com begin, que significa início, e end, que significa final. E aqui dentro é que a mágica acontece. Aqui dentro é onde a gente vai escrever todo o nosso programa, todo o nosso indicador, toda a nossa estratégia de coloração, estratégia de execução, tudo mais. Mas vamos lá, antes da gente escrever aqui a estratégia, eu vou abrir aqui o gráfico para que a gente configure uma visualização para que a gente possa entender o que a gente está fazendo. É sempre importante a gente entender aqui dentro do gráfico o que a gente está fazendo. Então eu vou abrir aqui um gráfico qualquer, deixa eu ver aqui um papel que a gente possa estar criando essa estratégia primeiramente. Deixa eu ver aqui, vou abrir aqui um papel qualquer. Vou colocar aqui CSNA, que é um papel que eu gosto bastante de operar no Day Trade. Então venho aqui, coloco um novo gráfico, certo? Abriu aqui no simulador já, sem problemas, a gente vai utilizar realmente o simulador para fazer a estratégia rodar aqui no simulador, para que a gente possa ver o robô sendo executado no simulador. E a gente vai, pessoal, não vamos utilizar o 039, a gente vai criar um layout novo, que eu vou chamar de robô de cruzamento, certo? De média, senão fica estranho, né? Robô de cruzamento. Vamos colocar aqui robô de cruzamento, vou ocultar aqui para que a gente possa entender melhor, maximizar aqui para que vocês entendam o que a gente vai fazer, certo? Primeiro de tudo, a gente vai colocar dentro do nosso gráfico duas médias para que a gente possa identificar quando o cruzamento dessas médias elas aconteçam. Vou colocar aqui uma média móvel, certo? Eu venho aqui, inserir indicador, inserir média móvel. Vou colocar aqui uma média móvel de 21 períodos, certo? Você pode utilizar a média que você quiser. Eu vou colocar uma de 21 e vou colocar uma média de 80 períodos,
certo? Então vem aqui, média móvel novamente e coloco uma média de 80 períodos. Aqui a gente vai primeiro de tudo, pessoal, identificar em que momentos a gente vai comprar, vai vender. Vou utilizar aqui, tá no diário, mas eu não quero fazer isso no diário não. Vou fazer aqui, que eu sei que vocês gostam de day trade, eu vou fazer nos 5 minutos, certo? Então, para identificar melhor aqui a média, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a média móvel mais rápida, ou seja, a média móvel de 21, eu vou colocar ela de uma outra cor, vou colocar ela aqui, dessa cor aqui, deixa eu ver aqui, uma cor aqui mais chamativa, pronto, e vou colocar ela mais grossa aqui. Então a gente sabe, pessoal, que quando a média rápida ela está por baixo, é sinal de que o mercado está caindo. Quando ela está por cima, certo? Vamos identificar aqui o momento em que ela esteja por cima. Aqui, por exemplo, ela está por cima, aqui é um momento em que o mercado sobe. Então, qual é a ideia do nosso robô? A ideia do nosso robô é comprar quando a média cruzar por cima, por exemplo, aqui, certo? Aqui a média fechou acima, a média mais rápida fechou acima da média mais lenta, a gente compra e só sai da operação aqui quando fechar aqui abaixo, quando a média fechar abaixo. Então aqui sairia no loss, né? A gente tem que pegar movimentações maiores realmente para ter um resultado mais bacana com essa estratégia, certo? Não importa a média, a gente pode usar médias mais rápidas para ter um resultado ali mais a curto prazo, ó. Mas a ideia desse setup é a gente pegar movimentações como essas, ó, onde a gente consegue lucros aqui bem bacana. Olha só, lucro de 3,6% aqui em um dia praticamente. Beleza? Então a gente já tem aqui a identificação do setup e agora a gente vai escrever esse setup lá dentro do editor de estratégias, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, janela lado a lado para ficar mais organizado e a gente pode escrever aqui a nossa estratégia, sempre observando aqui dentro do gráfico como vai ficar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, antes de escrever um robô, uma estratégia, eu gosto de identificar o momento de entrada. A gente vai estar fazendo isso aqui apenas para compra, para que o vídeo não fique muito longo, mas aí depois você pode fazer para venda, vai ficar bem fácil para você fazer para venda, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá. O que eu preciso entender, gente? Eu preciso entender primeiramente o que é um cruzamento de média. E o que é, Edgar, o cruzamento de média? O cruzamento de média é quando eu tenho uma média mais, no caso aqui da compra, certo? A gente vai focar na compra. Então eu tenho uma média rápida abaixo da média lenta, como eu tenho aqui nesse caso, e nesse outro candle a média já passa por cima. Então eu tenho um momento em que a média lenta ela tá por baixo, a média rápida está por baixo da média lenta e logo depois ela passa por cima da média lenta. Então ela estava por baixo e passa por cima. E como eu vou identificar isso dentro do código? Vamos lá. A gente vai escrever, você vai entender detalhadamente. Eu vou fazer primeiro aqui, pessoal, uma coloração para essa estratégia. Eu vou criar uma coloração para identificar na hora que o candle cruzar a média. Então isso vai ser de que forma? A coloração ela vai funcionar para identificar e isso vai facilitar na hora de eu ver se está funcionando ou não. Então vamos lá. Eu vou criar primeiro uma condição. Como é que eu crio uma condição aqui dentro de um bloco de programa? Primeiro de tudo, gente, eu vou criar uma condição. A condição seria um if, certo? Um if significa se. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se a média, olha só, entenda primeiro a lógica. Se a média rápida está por baixo e depois ela passa por cima, então eu vou ter aqui o cruzamento de média. E para isso, para que eu faça esse if aqui, eu vou precisar salvar o resultado dessas variáveis, para que eu não precise o tempo todo estar calculando a média e tal. Porque cada vez que eu calculo a média, eu vou estar consumindo ali um processamento do meu computador, que às vezes não é necessário, pode deixar o programa um pouco mais lento. Então, eu venho aqui declarar duas variáveis. Variáveis são posições de memória que vão guardar informações, uma coisa muito simples. Eu vou criar uma variável chamada aqui, ó, média rápida, que vai ser a minha média aqui no caso de 21, certo? E vou também criar a média lenta, certo? Então, média rápida e média lenta. Essas duas variáveis vão salvar informações do tipo float, que são informações do tipo decimal, certo? Então,
como o valor aqui da média pode ser quebrado, a gente vai salvar de uma forma decimal. E aqui, pessoal, dentro do começo do programa, eu vou calcular. Então, a média rápida, aqui onde a gente vai calcular a média rápida, ela vai receber. Receber é o que eu estou dizendo assim, posição de memória da média rápida. Receba esse valor. E qual valor eu vou passar para ela? Eu vou passar o valor de média. O valor de média é o valor da média de 21, certo? Simples assim. E de qual tipo de informação? Porque a gente poderia ter a média dos fechamentos, as médias das aberturas, as médias da máxima, da mínima, mas eu quero a máxima do fechamento, ou seja, que é a média tradicional que a gente utiliza, a média do fechamento é a média close. Isso aqui vai ser a média rápida. A média lenta vai ser praticamente da mesma forma, certo? Então a gente vai utilizar aqui, podemos copiar essa média rápida e colar aqui para ter a média lenta. A gente vai mudar o nome aqui da variável que a gente vai estar utilizando. E a média lenta a gente vai utilizar a média de 80 períodos. Então se você quiser modificar o robô, quiser modificar a estratégia, basta que você mude essa informação aqui e rapidamente você vai ter com a média de 9, de 21, média de 50. Então aí você vai poder identificar a média que funciona melhor para você. Certo? Então vamos lá. Eu já tenho umas médias. O que eu preciso saber agora? Vamos lá, pessoal. Olha só. Sempre que eu tenho um candle aqui, por exemplo, a gente está com informação de um candle aqui nesse momento. Esse candle, para mim, eu não tenho os candles do futuro, eu só tenho os candles do presente. Se eu tivesse do futuro, era bom demais. Eu seria bilionário, né? Então, eu tenho os candles aqui do presente e eu tenho os candles do passado. Esse candle que está em formação agora para mim, ele é o candle atual, ele é o candle zero. Todos os candles passados, eles vão ser identificados de uma forma decrescente aqui, ó. O crescente, se você quiser, é crescente o número, mas é numa ordem inversa aqui, né? Então a gente vai ter aqui o candle 0, aqui vai ter o candle 1, aqui candle 2, aqui o candle 3, candle 4, candle 5. Então essas são as referências que a gente tem. Então se eu quero identificar esse momento aqui, certo? O que eu vou precisar saber? Eu quero identificar, por exemplo, o momento onde a gente tem um cruzamento como esse aqui, ó, o cruzamento da média. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, primeiramente, se o candle atual ele está fechando acima, a média rápida está fechando acima da média lenta. Então, eu vou fazer isso de uma forma bem fácil. Ó. Se, ou seja, o if, média rápida for maior que a média lenta, certo? Se a média rápida for maior do que a média lenta, ok. Então, isso eu tenho uma identificação de que a média rápida está acima da média lenta. A identificação para mim provavelmente de compra. Mas eu preciso saber se naquele momento o candle anterior, ou seja, o candle que estava aqui, estava o inverso. Ou seja, se o candle anterior, a média rápida, ela estava por baixo da média lenta. Então eu vou colocar aqui, ó. E a média rápida do candle anterior. Como é que eu sei que é do candle anterior, pessoal? É do candle 1, referente ao candle atual, que é o 0. Então eu coloco aqui, ó, 1, certo? Coloco aqui, ó, 1. Média rápida, no caso, estava maior a média rápida, na verdade, estava menor que a média lenta do candle anterior também, certo? Então, escrevo aqui do candle anterior também. Fecho parênteses e coloco outra palavra-chave aqui, que significa então. Se isso acontecer, então faça isso. Eu posso identificar aqui se ela está maior ou igual, certo? Isso aqui, se ele vai estar maior ou igual, se já tiver igual, eu já quero entrar na operação. Então, posso colocar aqui maior ou igual, então isso vai acontecer. Ok? Deixa eu puxar um pouco aqui, que eu estou no iPad e realmente a tela é menor. Certo? Então, feito isso, eu quero que ele faça algumas coisas para mim se isso acontecer. Uma das coisas, e como eu quero colocar várias instruções, eu vou colocar outro bloco como esse, como o begin. Então, tudo que satisfaz, sempre que essa condição for satisfeita, tudo que tiver dentro desse bloco vai ser executado. E primeiro de tudo, pessoal, para saber se isso aqui está funcionando, eu vou mandar que o Profit pinte para mim um candle de uma cor qualquer. Então, eu vou
colocar aqui, ó, Paint Bar, quando eu executar vocês vão entender. Paint Bar, que é uma função, um método de Blue, CL Blue, por exemplo, ok? Mando ele pintar de azul o candle dessa condição. Vou salvar aqui, ok? Vou salvar, vou colocar aqui 3 underlines antes para ficar lá em cima e vou colocar aqui robô de cruzamento, nome do arquivo. Você já vai ver que ele já vai criar uma regra de coloração para mim. Então eu venho aqui no gráfico, ó, e clico com o botão direito em cima do gráfico, inserir regra de coloração. Venho aqui e busco, já está aqui, ó, robô de cruzamento, certo? Venho aqui, insiro dentro do gráfico, no gráfico aqui CSNA 5 minutos, ok. E olha só, pessoal, como mágica, ele já pintou aqui para mim, ó, alguns candles de azul no momento em que o cruzamento da média acontece. Um momento em que o cruzamento da média vai para cima. Olha só que não foi aqui, foi exatamente nesse candle aqui. Olha só que interessante, bem aqui cruzou para cima. Ótimo, feito isso, o que eu vou querer fazer aqui? Eu não quero apenas que pinte a barra de azul. Eu quero uma identificação melhor disso aqui. Eu quero que a gente faça uma compra na hora que ele cruzar para cima, certo? Eu estou fazendo aqui com CSNA, mas já a gente bota para rodar no índice futuro, que eu sei que é onde vocês gostam de operar, certo? A gente pode estar fazendo isso com qualquer gráfico, mas estou tirando do índice futuro para não ficar tão focado nele. A gente faz muito vídeo sobre ele. Se você quiser aprender a fazer tudo isso aqui do zero, dá uma olhada, tem vários vídeos no canal ensinando e tem um curso completo onde eu ensino de forma sequencial, passo a passo, um curso completo de como criar estratégias e robôs lucrativos dentro do Pro, tá? Como fazer tudo. Então dá uma olhada aí no link na descrição, certo? Então vamos lá, gente. Feito isso aqui, eu vou agora mandar ele fazer outra coisa. Cara, ok, se isso aqui estiver satisfazendo e, vamos lá, pessoal, e se eu não tiver comprado, eu quero fazer uma compra. Por que se eu não tiver comprado? Porque já pensou se eu compro aqui, compro aqui, compro aqui, compro aqui, compro em todos os pontos que tiver o cruzamento? Não, eu só vou comprar quando eu não estiver comprado. E como eu coloco essa condição a mais? Eu posso colocar aqui direto, pessoal, um end, ou seja, é o me, condição a mais, e o buy position, que é o número de posições compradas que eu tenho, for igual a 0, ou seja, eu não tenho nenhuma posição comprada, certo? Existem outras propriedades que a gente pode estar fazendo isso, certo? Eu dei um enter aqui para que vocês enxerguem melhor, e basicamente é isso aqui, ó. Se ele não tiver comprado, ele vai comprar, certo? Então ele vai comprar nessa condição aqui, ok? Mas, Edgar, vamos lá, ele vai comprar nessa condição aqui, certo? Em que momento ele vai sair da operação? Que momento eu quero sair? Quero sair por meta, por ponto. Isso aí você pode programar lá dentro do teu robô, vou mostrar para vocês, certo? Lá na tua ordem oco você pode colocar. Mas a gente vai fazer com que o robô não fique posicionado o tempo todo. Ele saia sempre que, vamos colocar aqui, eu quero que ele saia sempre que a média, na verdade, gente, eu vou mandar ele sair de uma forma até mais fácil aqui, ó. Certo? Eu posso fazer várias coisas, mas eu vou pedir para que ele saia no primeiro momento em que o preço feche abaixo, certo, da média lenta. Então eu vou pedir para que ele saia quando o preço estiver abaixo da média lenta. Olha só que interessante. Você pode fazer o cruzamento quando cruzar novamente? Pode. Aí você faz isso aqui inverso. Ao invés de maior, menor e tal, você faz para ele sair. Mas eu vou pedir para ele sair sempre que ele fechar aqui abaixo da média mais lenta. Isso você pode modificar da forma que você quiser. Quando ele fechar abaixo da média lenta, eu já quero realizar meu lucro ou meu prejuízo. Então, vou fazer o seguinte, vou criar uma nova condição. E a primeira coisa que eu vou olhar é se o buy position é igual a 1. Então, se o buy position for igual a 1, significa que eu estou comprado, certo? Estou comprado. E o que mais eu vou querer saber? E se o preço, certo? Ou seja, o close, o fechamento da barra, for menor que ou menor ou igual, certo? Eu posso colocar aqui menor ou igual a média lenta. Eu já quero sair
da posição. Então eu faço isso, não preciso colocar nenhum bloco aqui Begin End novamente, porque eu vou colocar só uma instrução aqui e vou colocar aqui Close Position. Estou fazendo o código aqui, gente, já vi que tem um erro aqui. Olha só, aqui eu só mandei ele pintar a barra, mas eu não mandei ele comprar, certo? Então como é que eu faço para comprar mercado? Eu vou utilizar esse método Buy at Market. O Profit já completa aqui para mim, você não tem que decorar todos esses comandos, certo? Então tudo isso eu explico lá dentro do meu treinamento, como criar estratégias e robôs lucrativos para o Profit. Vale muito a pena você aprender a criar suas próprias estratégias, testar seus robôs, seus indicadores, para que você não fique refém dos livros, refém dos mentores aí que falam que as estratégias funcionam, e que se você já é inscrito no canal, você sabe que a maioria das estratégias simplesmente não funciona, porque que eu sempre estou testando estratégia, robô, fazendo backtest, mostrando para vocês setups que realmente funcionam matematicamente. Então, feito isso aqui, teoricamente, o nosso robô já está pronto, gente. Vou salvar, certo? E vou inserir aqui dentro do gráfico para que a gente veja as operações sendo executadas. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito e inserir estratégia de execução. Essa estratégia aqui já é uma estratégia de execução. Então vem aqui cruzamento, robô de cruzamento, boto para inserir e olha só, gente. Olha só que interessante, o Profit já simula aqui para a gente todas as entradas. Ó, entrou aqui, CSNA, saiu aqui quando fechou, exatamente naquele momento que eu falei para vocês, gente. Quando cruzar novamente, olha só, cruzou aqui, fechou abaixo da média lenta, vamos ver, fechou. Ótimas operações aqui, pelo menos ao primeiro princípio aqui de visualização. Vamos rodar aqui no simulador para a gente ver como essa estratégia se comporta no gráfico de 5 minutos de CSNA. Então, pessoal, esse tipo de estratégia funciona em vários períodos, certo? E olha só, gente, a gente acaba, às vezes, numa explicação aqui para você, identificando um bom padrão. A gente vê uma curva crescente aqui, certo? Uma curva bem crescente. A gente pode vir aqui nas estatísticas e ver aqui o resumo das operações, taxa de acerto. A taxa de acerto pequena, né, 29%, mas a gente tem um payoff aqui bom, né, um payoff bacana, payoff 3.2, né? Quando ele ganha bastante, certo? Então ganha 3.2, você pode ajustar as médias, testar que média vai funcionar melhor. A ideia aqui, pessoal, não é que a gente encontre o setup melhor do mundo aqui a um primeiro momento. Isso aí eu quero que você faça, então você faz o seu teste, fala para mim nos comentários qual média funcionou melhor, em qual papel você encontrou um bom funcionamento, aí você pode falar aí no comentário que a gente pode fazer outros testes com a sua estratégia aí também, certo? Feito isso, pessoal, a gente já tem um botão aqui para automatizar esse setup. Então eu vou clicar nesse botão, certo? O Profit vai abrir para mim a automatização de estratégias. Vamos lá, tá carregando aí. E olha só, gente, já tô aqui com a conta de simulador. E aqui, gente, olha só o que é que a gente tem. A gente já tem aqui a estratégia robô de cruzamento, não precisa selecionar. Essa estratégia não criei com parâmetros, certo? A gente vai rodar no índice futuro. Eu vou colocar para rodar no gráfico de 1 minuto, certo? 1 minuto de índice futuro. Então coloca aqui qual o gráfico, 1 minuto. Quantidade máxima na posição, a gente vai identificar aqui quantas posições eu quero que ele abra. E eu vou pedir para ele abrir só uma, certo? E aqui a gente tem a entrada, a gente vai dizer, ele quer que ele entre na compra e na venda? Nesse caso, nosso robô está funcionando só na compra. Eu posso deixar compra e venda, que ele não tem venda para fazer, mas poderia também deixar aqui na compra, certo? A saída, eu vou deixar saída de ordem oco. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma saída como stop e uma ordem oco, certo? Mas nesse caso aqui eu não vou colocar. Que a gente também tem um risco e que a gente pode colocar o gerenciamento de risco, quanto a gente pode ganhar, quanto a gente pode perder. É questão da segurança. Como eu vou rodar no simulador, pessoal, não vou me preocupar com isso, certo? Até porque essa estratégia não é uma estratégia validada, é uma estratégia que eu estou criando agora. Eu fiz outros testes, mas com outros parâmetros, certo? Então a gente vai rodar aqui a estratégia. Quando a gente cria a estratégia, já vem para cá, para o automatizador de estratégias, né? A gente já vê aqui o status pausado, vê a conta que está no simulador, vê aqui o nome da carteira que ele já cria aqui, robô de cruzamento, e vê que a estratégia está zerada, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai
e executar a estratégia. Então a gente clica aqui em executar, iniciando, executando, ok? Então a estratégia a partir desse momento ela já está sendo executada. A gente pode abrir aqui o gráfico, aqui a gente tem detalhes, certo? Então a gente tem aqui os detalhes da estratégia, então a gente já vai ver aqui a estratégia sendo executada, ok? Então a gente vê aqui o gráfico, nesse momento aqui não deu nenhuma entrada, vamos aguardar aqui que tem uma entrada. Vou abrir aqui o gráfico do índice futuro e aqui a gente tem a estratégia em execução, certo? No momento coloquei para rodar no gráfico de 1 minuto. Por que eu coloquei no 1 minuto? Para que a gente possa ver a atuação da estratégia rodando, fazendo compras e vendas, né? Não fez essa compra aqui porque nesse momento eu não tinha colocado ainda para executar, então o resultado está zerado por enquanto, certo? Vamos aguardar aqui, ver se o cruzamento acontece. Vou acelerar um pouco esse vídeo até que o cruzamento aconteça, para que vocês possam ver aí a estratégia em execução. A estratégia, na verdade, já está em execução, ele está aguardando o momento em que a média rápida cruze por cima da média lenta aqui no mini índice e vamos aguardar que isso aconteça para fazer a operação. Pessoal, deixei rolando aqui a operação aqui um tempo, mas não executou, certo? Porque realmente o mercado está despencando aqui agora. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para executar em outro papel. Vamos colocar aqui no dólar, certo? Para que a gente possa ver sendo executado. Então posso vir aqui novamente no código, certo? E criar uma nova automatização. Vamos lá. Automatizar. Ainda está rolando lá a nossa estratégia ainda está rolando lá, mas vou criar uma nova aqui, uma nova automatização. Vamos automatizar mesma conta, certo? Só que agora eu vou colocar no dólar futuro, certo? No dólar futuro provavelmente vai estar em alta, certo? E aí a gente provavelmente vai ter um cruzamento de média mais rápido. Rolando aqui no dólar futuro, vamos lá, WDOH23. A mesma estratégia, vamos colocar aqui para criar. Olha só, pessoal, coloquei para rodar pelo índice futuro, demorou bastante, o cruzamento não aconteceu, certo? A gente está no mercado ao vivo, então coloquei aqui agora índice futuro e dólar futuro, os dois executando a mesma estratégia. Então a estratégia você pode estar executando ali com vários ativos. Estamos aqui aguardando o cruzamento de média acontecer e eu vou acelerar um pouco esse vídeo para quando o cruzamento acontecer, que a gente possa ver as operações sendo executadas. Vamos lá. Nesse momento a gente tem a média rápida por baixo da média lenta aqui no índice e no dólar a gente tem a média rápida por cima. Então a gente precisa que haja o cruzamento. Ou a média rápida aqui passa para cima da média lenta aqui no índice, ou no dólar a média rápida passa por baixo e depois por cima novamente para que haja um cruzamento e a gente possa ver a operação sendo executada de uma forma prática. Enquanto a gente aguarda aqui a movimentação do mercado para que alguma operação seja executada, corre aí no primeiro link da descrição e dá uma olhada no indicador 0,39. O indicador 0,39 é o indicador que eu utilizo para fazer minhas operações de day trade. O operacional 0,39 é um operacional completo, onde você tem lá todas as aulas, eu mostro como eu faço as minhas operações, mostro gerenciamento de risco, mostro ali como eu faço para operar todo dia no mercado e ter resultados consistentes. E se você quiser ter uma mentoria comigo, você tem uma opção lá com a mentoria exclusiva comigo, onde a gente vai operar ali cara a cara, eu e você, e a gente vai ali tirar toda e qualquer dúvida que você tenha da melhor forma de operar dentro do mercado para ter real consistência. Pessoal, o cruzamento está demorando bastante aqui no gráfico de 1 minuto, realmente porque não tem cruzamento aqui para cima, então eu acabei modificando aqui para o gráfico de 30 segundos e vou modificar aqui a estratégia para que ela rode no gráfico de 15 segundos aqui também dentro
da nossa automação de estratégia, certo? Então venho aqui, parei a estratégia, venho aqui na configuração, clico aqui nessa catracazinha, certo? E coloco aqui, ó, periodicidade, agora eu vou para segundos e vou colocar aqui o mesmo período, 15 segundos, que eu acredito que agora vai executar e eu não tenho que perder o meu tempo aqui na praia o dia todo para fazer isso aqui para vocês, certo? Estratégia modificada, vamos lá, tá rodando aqui no 15 segundos, vamos ver aqui se vai ser executado aqui no dólar. Olha só, já existe uma grande possibilidade aqui de ser executada, porque já está por baixo, vamos ver aqui se ela vai ser executada. Isso é bom, pessoal, para que vocês vejam como vocês podem estar utilizando em qualquer tempo gráfico, até fazer robôs de uma forma aqui mais rápida, utilizando 15 segundos, certo? Que é o 15 segundos, é um gráfico aqui bem rápido e a gente tem essa possibilidade aqui no Profit, beleza? Então, se você também quiser aprender a criar esse tipo de estratégias, quiser utilizar uma estratégia realmente matematicamente comprovada, a estratégia que eu utilizo para day trade, aproveita esse tempo aí, vai no link ali na descrição, primeiro link ali na descrição e dá uma olhada no operacional 039, que o operacional 039 é o operacional que eu utilizo todos os dias nas minhas operações de day trade, mostro os resultados ali em conta real para vocês todos os dias nos stories, praticamente todos os dias, operando de qualquer lugar que eu esteja, inclusive como eu estou operando aqui agora, beleza? Então vamos lá, vamos aguardar aqui o cruzamento, eu espero que esse cruzamento de média aconteça agora, daqui a pouco aconteça aqui no 15 segundos no dólar. Vamos esperar esse preço subir. E olha só, pessoal, essa estratégia aqui, ela deu a entrada aqui, certo? A gente teria saído nesse momento aqui pegando mais de 20 pontos. Então é o que eu falo, é testando, é criando estratégias, é fazendo backtest que a gente vai encontrar estratégias matematicamente comprovadas, matematicamente lucrativas, certo? Não estou dizendo que essa estratégia aqui ela é lucrativa porque isso aqui é só um teste. Eu não fiz testes mais profundos como eu faço com o 0,39, por exemplo, testes de estresse, testes com um tempo bem mais longo. Mas aparenta ser uma estratégia bacana em algum tempo gráfico, sim, ela pode ser que funcione bem. Cabe a você aí testar e me falar nos comentários, tá bom? Olha só, cruzando a média, o candle já está sendo pintado de azul. Olha só que interessante, gente. O candle já está sendo pintado de azul. Se esse candle for fechado agora, ele vai ser pintado de azul e a gente vai ter a entrada. Mas pronto, olha só, o candle fechou, foi pintado de azul. Automaticamente a gente tem o Profit fazendo a compra, certo? Fazendo a compra, fazendo nesse momento 15, 20 reais. Vamos aqui esperar que o nosso preço suba para que a gente tenha um lucro aqui nessa operação, certo? Apesar de ser em simulador, já mostra aqui claramente para a gente uma possível entrada em uma compra. Lembrando que quando a gente vai sair da operação, a gente programou a nossa estratégia para sair da operação quando o preço fechar abaixo da média lenta. Se você quisesse programar aí uma estratégia para que o preço para que a gente saísse da operação quando o preço saísse abaixo da média mais rápida, você também poderia e talvez pegaria ali mais rapidamente ali uma realização. E também você poderia, através de estratégias OCO, já definir ali, por exemplo, um alvo se você tivesse colocado um alvo de 2 pontos, por exemplo, você já teria PEG, entendeu? Ou uma parcial em 2 pontos, você já teria PEG. Mas o preço continua subindo rapidamente aqui, o mercado vai fazendo aqui um resultado bacana para quem entrou aí nessa operação. Então vamos aguardar aqui e ver até que momento essa operação vai ser aberta e quando é que ela vai ser fechada. Olha só, pessoal, a estratégia chegou aqui a bater 7 pontos, certo? Provavelmente, se a gente estivesse executando em conta real, fosse uma estratégia que a gente tivesse validado, provavelmente a gente teria realizado uma parcial, ou já teria colocado um alvo. E agora a estratégia o preço está tendendo a fechar aqui
abaixo da média lenta. E se ele fechar abaixo da média lenta, a gente vai sair automaticamente da operação de acordo com o que a gente programou dentro da nossa estratégia. Vamos aguardar. Olha só, gente, o preço chegou bem próximo aqui de fechar abaixo da média, não fechou, certo? Mas a gente vai finalizar essa operação aqui de uma forma manual, pegando 7,5 pontos aqui do mercado, certo? Então vamos tentar sair aqui com 7,5 pontos. Vamos lá, lembrando que a gente, olha só, fechou 7,5 pontos. Se tivesse fechado, a ordem teria sido fechada automaticamente, mas aqui já deu para entender. Então, eu acredito que valha muito aquele like nesse vídeo, né? Mostrei para vocês passo a passo como fazer. Agora você pode vir aqui no código, modificar parâmetros, fazer o que você quiser dentro dessa estratégia. Vou abrir aqui novamente a estratégia para mostrar aqui para vocês como vocês podem modificar parâmetros. Olha só, vem aqui estratégias, abrir, aí você já vem direto aqui, ó, na estratégia, ela já está aqui. A gente pode modificar parâmetros, pode colocar a média de 21, de 9, de 7, de 5, a média que você quiser. Se você quiser entender mais sobre isso, quiser aprender mais a fazer sua estratégia do zero, com qualquer indicador que você queira, basta que você entre no meu treinamento Como Criar Estratégias e Robôs Lucrativos para o Profit. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, muito simples criar um robô do zero. Criei esse robô do zero aqui no canal, eu sempre estou criando robôs, indicadores, mostrando para vocês estratégias matematicamente comprovadas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa teu comentário aí de qual vídeo, qual conteúdo você quer que eu grave, qual indicador, qual robô, e a gente faz o backtest de estratégias também, o que vocês pedirem aí, a gente vai estar fazendo, beleza? E não deixa de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram você pode ter um contato diretamente comigo, manda um direct e eu mostro ali todos os dias as operações que eu faço no Day Trade, utilizando o operacional 039, que o link está aí na descrição. Então, quer aprender também a fazer tudo isso? Vem para o curso Como Criar Estratégias e Robôs Lucrativos para o Profit. Valeu, vamos para cima, vamos fazer grana, porque o mercado foi feito para a gente fazer dinheiro, galera. Abraço, tamo junto!